Na década de 70, a economia do país era totalmente feita em cima de pequenas propriedades rurais, onde a família trabalhava integralmente e dela tirava o sustento. E tinha um padrão de vida muito bom, porque toda a família estava envolvida nas tarefas e a família, então, ela progredia, ela crescia. Mas na década de 70, o sistema econômico brasileiro mudou. E então aconteceu o êxodo rural, onde as famílias saíram dos campos e vieram para as cidades. O êxodo rural é o grande tema de toda a minha obra. E o que aconteceu com isso? Então eram pequenas propriedades, essas propriedades foram vendidas, as famílias vieram para as cidades e aí nasce a grande figura do boia-fuia. O boia-fuia é aquele trabalhador que mora na cidade, na periferia da cidade, numa pobreza extrema, e vai trabalhar de volta ao campo, contratado aí pelos novos senhores, né, da agricultura, que são os latifúndios. E esse boia-fuia, ele ganha por dia, ele chama-se boia-fuia porque ele tem que levar a boia junto com ele e come essa boia-fuia. E ele não tinha condições nenhuma. Então o boia-fuia é uma figura que nasce na década de 70, que desencadeia na década de 80, em 83, 84, o grande movimento dos sem terras no Brasil. Essa gente toda, com o êxodo rural, veio para as periferias das médias e grandes cidades. Então, cidades como Curitiba, Joinville, Londrina, São Paulo, outras cidades grandes e médias, têm a figura, tem as consequências do chamado boia-fuia, do êxodo rural. São pessoas hoje que lotam em pobreza todas as nossas periferias, com pouca expectativa de vida, e essa gente que se dava muito bem no campo, veio para a cidade sem nenhum conhecimento, sem nenhuma cultura, e não sabia fazer absolutamente nada. Quando muito ficar em frente de um forno, de uma grande indústria, aguentando aquele calor enorme, sufocando-se, mas ele não sabia ler, ele não tinha conhecimento, e essa gente, essa leva de gente perambula hoje em extrema miséria no país, nas médias e grandes cidades. Esse é o tema, então, do Geração Viva, que começa a ser escrito em 72 e até 76, esse livro é escrito, são contos, e desencadeia no grande livro que se chama O Sol dos Trópicos. É um épico sobre o Brasil no final do século XX. Pouca obra, ou quase nenhuma no país, trata tão bem esse tema como O Sol dos Trópicos, que a crítica considera que é o meu melhor trabalho. Bem, esse Sol dos Trópicos, além de trabalhar a questão do êxodo rural, trabalha toda a questão da economia sociocultural, política do Brasil. Retrata, enfim, o Brasil no final do século XX. E essa situação toda dos boia-fuias e de miséria nas periferias das médias e grandes cidades continua hoje, está vivíssimo. Basta você dar uma volta nas cidades médias e grandes e você vai ver uma periferia, então, vivendo em extrema pobreza. Hoje nós temos pessoas que realmente não sabem por que vivem e assim por diante. Esse é o tema central do Sol dos Trópicos.